ela vai reduzir o tempo das pessoas que na teoria iam trabalhar nisso aí, porque aí teria que ter mais pessoas, porque são muitas empresas. Essa informação, se eu fosse tirar manualmente, eu ia trabalhar em torno de 2, 3 meses, ou até 3, 4 meses nesse projeto aí. E eu, sinceramente, eu acho que eu não ia conseguir uma precisão de informação. Olá, boa noite. E aí, Cláudio? Boa noite. Boa Tudo noite. bom? Tudo bom? Beleza? Nós. Beleza. Tá pronto, hoje só apareceu você. Vamos lá, cuidar do seu projeto aí. Então, já passou a primeira etapa, né, que é definir o nosso problema. Traz aí o problema que você escolheu para a gente trabalhar hoje. E a gente já vai começar a fazer a segunda etapa, que é o passo a passo, o planejamento lá da rotina. Esclarece para mim. Sim. Na verdade, o meu projeto seria criar um mecanismo para pegar os planos de contas das empresas e criar um único padronizado, um único plano de contas para várias empresas para fazer a integração, né, de um plano de contas padrão para um sistema contábil. Então, Você quer unificar. e simplificar. E aí, por exemplo, pegar aqueles códigos que seriam duplicados, né, excluir esses códigos e fazer o mapeamento desse plano de contas com o plano referencial da Receita Federal. Legal. Então, você quer unificar o plano de contas. Lá, você tem 50 empresas, lá, 50 clientes, cada um tem um plano de contas e você quer ver o que tem de igual, unificado, o que tiver de diferente, você vai manter o plano de contas único ali e criar um plano padrão para todo mundo. Isso mesmo, isso. Porque, Perfeito, na legal. verdade, o plano de contas, ele é padrão, tá? Geralmente, as empresas, elas têm um plano de contas padrão, só que algumas empresas, elas têm algumas particularidades que diferencia. Então, como eu quero adaptar o plano unificado para todas, então eu tenho que criar esse mecanismo para poder criar toda a classificação, tá? E depois todo o mapeamento naquela vinculação daquelas contas ali. Legal, show. Então, você já chegou a idealizar como é que você faria isso? Já tem uma ideia, um plano, um passo a passo? Sim, sim. Na verdade, eu tenho alguma, eu tenho uso as ICDs, né? Então, o que acontece? Eu vou puxar as ICDs dessas empresas e vou catalogar o registro específico do plano de contas, tá? E aí eu vou pegar, alimentar esse registro nesse banco, né, que eu vou criar, e aí automaticamente eu vou eliminar essas informações aí que eu não preciso e fazer o cruzamento das informações, né, do plano referencial para ver se tem alguma incoerência no plano de contas. Pode ter algum erro de estrutura ali, a gente consiga organizar e corrigir, né, o plano de contas para que seja bem fluido, né? Legal. Então, basicamente, a gente vai pegar lá os ECDs, né, a escrituração contábil digital das empresas, e vai sair fazendo uma varredura em escrituração por escrituração. Isso aí. Legal. E a gente vai criar uma lista única com todas as contas. As contas que forem comuns, a gente vai manter uma só, e as que forem diferentes, a gente vai agregando ao plano, né? Ao plano que você quer arrumar. Isso. Mas Tá? como muitas contas vão ter códigos iguais, porque são várias empresas, Sim. então aí vão ter que criar um dicionário que ele reconheça aquele código ali e faça a troca daquele código, né? Que ele siga uma ordem ali, né? Tá, então vamos desenhar aqui o que a gente já tem. Ó. A gente tem planos de contas diferentes, né? E vão ter contas iguais, a gente vai manter, vai unificar. A gente vai ter contas com o mesmo código, porém com descrições diferentes. E a gente Isso, vai manter e vai trocar o código. isso. Legal. Esse código que a gente tem que trocar,
ele tem alguma regra que precisa seguir ou pode ser qualquer código? Não, pode ser qualquer código. Desde que essa estrutura que eu criar, esse plano de contas único, não tenha códigos repetidos, né? Entendi, perfeito. Mas, por exemplo, você tem lá uma conta fornecedores. E aí você tem lá o fornecedor 525, e aí chega uma outra conta, 526, que é uma coisa diferente lá em outro plano de contas. Eu posso pegar isso, por exemplo, colocar código 1? Sim, pode. Pode. Ficaria meio estranho, mas pode. Ficaria estranho, porque na verdade o que acontece, o código 1 geralmente geralmente quando o profissional da contabilidade, ele cria um plano de contas padrão, que seria do 1 até vamos dizer, até o 100, vamos dizer, né? E aí, quando tem empresas que têm muito fornecedor, muito cliente, eles vão criando ali, por exemplo, 2000, 2001, 2002, 2003. Então, a gente poderia, né, nessa lógica, desconsiderar o código, por exemplo, que pode alguma sequência falhar, por exemplo, o caixa 5, e aí o banco ali 7, aí falhou, é o 6 está sobrando, reconhecer aquele 6. Então, a gente poderia seguir uma lógica de, por exemplo, 2001, né, ou 5.000, 6.000, aí seria uma sequência de, vamos dizer, de 4 dígitos, né, de código. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é, como você não vai fazer isso repetidamente, né, vai fazer isso uma vez na vida, então a gente pode simplesmente alocar com o código que tiver, mas manter, né, o mesmo código, mas a descrição diferente. A gente pode manter isso lá dentro do nosso plano de contas. Depois você faz a varredura no plano que ficou, né, no que ficou unificado. E aí você pode pegar lá e ir ajeitando. Não, isso aqui eu vou mudar para esse código, isso aqui eu vou mudar, vai ficar assim e tal. Tem coisas que você vai precisar excluir, que eu acredito que é particularidade da empresa, né? A empresa, por exemplo, que gosta de criar uma conta para cada fornecedor, uma conta para cada cliente. Então, logicamente, não vai ser aquela conta para aquele cliente para todas as empresas, né? Tem empresas que não tem aquele cliente. Então, essas contas, acredito que você vai ter que excluir do plano, vai ter uma base bem mais sólida, mas tem coisas que vão realmente ser de particularidade de cada empresa, né? A minha ideia seria fazer esse mapeamento de todas as contas, né? Interligar todas as contas para fazer essa espécie de conferência com o plano referencial. Porque pode ter erros na hora de fazer o cadastro do plano, o plano da empresa com o plano referencial da Receita Federal, ter algum erro. Então, eu quero geralmente, quando são várias empresas, não tem como tu fazer essa auditoria, entendeu? Essa auditoria muito, muito a fundo. Se eu conseguir criar essa base, criar esse plano de contas único, eu posso fazer essa auditoria, eu posso ver se tem algum erro de estrutura de conta, que seria as contas analíticas, né? Porque as sintéticas, elas são padrões, pela legislação, elas não mudam, né? Elas são únicas, né? Pela legislação. Então, qual é a dificuldade nesse projeto em si? É criar esse banco, criar essa estrutura, essa classificação, né? Esse macro que se fala, máscara de todas as contas, tá? E fazer o cruzamento dessas contas analíticas, tá? Com o plano referencial. Mas para mim outra fazer... dúvida que eu tenho, cara. Como? Outra dúvida que eu tenho. Esse plano referencial, eu tenho acesso a ele na ECD, por exemplo? Ele tem um acesso, porque o que vai acontecer? Quando tu emite a ECD, tu gera o registro do plano de contas, tá? E gera o registro do plano referencial. Só que o registro do plano referencial, ele vem só o número da conta, ele não vem a descrição. Então, assim, para nós, profissional, é muito complicado decorar o número.
Aí eu vou ter que entrar lá no layout da Receita Federal, no site da Receita Federal, baixar o arquivo da Receita Federal lá do Excel e fazer o cruzamento ali. Então, a minha ideia seria mapear essa estrutura com essas contas que seriam repetidas, né? Fazer esse ajuste, criar um relatório padrão e aí puxar esse registro que é o I-51, que é o do plano de contas, que ele vem da ICD, cruzar com o arquivo que vem da Receita Federal. Seria uma espécie de PROC-V. Aí eu cruzo aquela informação, vai ver se o caixa, a conta caixa do plano interno é igual à conta caixa do plano referencial da Receita Federal, na verdade, são códigos diferentes, só que a classificação é a mesma porque tu vincula lá na ICD, né, para poder validar. Né? Entendi. Então, assim, deixa eu ver se eu peguei aí. Você vai ter a conta, o código da conta, vai ter a descrição, vai ter algumas outras coisas lá, e dentre essas outras coisas a gente vai ter o código do plano de contas referencial. Isso, na hora de eu puxar na hora de eu puxar esse plano, esses arquivos, eu vou criar um banco ali, um banco de dados, com a estrutura, de um lado a estrutura do plano interno, e do outro só a conta referencial, do ladinho das contas analíticas. Não tem problema não, assim, ó, se você não tiver a descrição da conta analítica, da conta referencial no SD, não tem problema, porque você falou, ó, eu consigo baixar lá no site da Receita o plano de contas referencial, não consigo? Vou ter lá por exemplo, na planilha Excel, numa coluna eu vou ter o código, na outra coluna eu vou ter a descrição. Isso. Eu posso cruzar isso também. Eu vou puxar esse arquivo, eu vou puxar essa descrição com meu banco de dados ali. Por exemplo, se está a conta ali, aí ela vai pegar e vai cruzar a informação. Ó, esse código aqui é caixa. Aí lá no arquivo é caixa. Aí ele vai cruzar a informação e ele vai puxar o caixa. Se não for caixa, ele vai colocar banco. Mas aí o que acontece? Ele está errado, porque foi cadastrado no plano de contas interno banco, mas na verdade é caixa. Está cadastrado como caixa ali, né, no plano interno, mas foi um erro ali de operação e colocar o banco, por exemplo. Colocaram a conta referencial banco. Vamos dizer um exemplo, né? Então, tudo bem. Mas, assim, para o que a gente vai fazer, né? Você quer a unificação desses planos de contas de vários clientes. A gente vai precisar das ECDs deles, vai precisar do plano de contas referencial da Receita. Né? Uma planilha e vários arquivos SPED ECD. Né? Legal. Então, vamos fazer o seguinte. Você já montou alguma coisa, botou alguma coisa no papel? Não, na verdade eu tô só mentalizando na cabeça, assim, para depois eu começar o passo a passo ali no papel, né? Ok. Então vamos fazer o seguinte. Vamos esquematizar isso aqui. Você sair daqui já com uma coisa mais concreta na mão. Você está vendo minha tela aí? Sim. Show de bola. Vamos lá. Bem, a gente vai unificar os planos de contas de diversos clientes. Você tem um número de clientes aí? Como? Você tem um número de clientes? Você quer fazer isso? É um número de 200 clientes nos meses. 200? 200. Vou botar aqui. É aproximado, né? Aproximado, né? Muito bem. Então vamos lá. Vai ter aqui, ó. Primeiro passo. Antes da gente ir para o primeiro passo, vamos fazer o seguinte: o que a gente vai precisar? Né? Eu gosto de pensar nesse método aqui como se fosse uma receita de bolo. Isso aqui é o bolo que eu vou fazer. Agora vamos pensar nos ingredientes. Né? Vou até botar aqui. Ó. Ingredientes. Não sei se é ingredientes ou acho que é ingredientes que eu falo. Mas enfim, se eu estiver cometendo alguma falsidade linguística aqui, o pessoal depois me corrige. Ingredientes. Quais são? Primeiro, eu vou precisar dos SPEDs, CD.
Segundo, vou precisar do plano de contas referencial. Tá? Agora, vamos brincar aqui, modo de preparo. Seria o plano em si, né? A maneira de fazer. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, você aí, como é que você faria isso se você fosse fazer, se não tivesse o recurso de automação, como é que você faria isso? Se eu não tivesse o recurso de automação, o que eu ia fazer? Eu ia pegar todos esses planos, eu ia pegar todos esses planos, colocar numa planilha Excel e fazer um tipo de um PROC V, assim, ou uma função C, entendeu? Entendi. Então vamos lá. Abrir os SPEDs de cada cliente e listar as contas do plano de contas. Passo 3, você me falou aí, seria fazer um PROC V, no caso, identificar contas em comum. Né? Isso. Okay. Contas repetidas, né? Contas repetidas. E depois o que você faria? Você achou as contas repetidas? Aí contas repetidas, no caso, a sua definição de contas repetidas aqui seria código. Eu teria que criar uma condição que seria duas condições incomuns, né? Ela teria para excluir essas duas, o código e a conta, ela teria que ter dois comportamentos. Ela teria que estar o código, teria que ser o código e a conta iguais. Pronto. Vamos aqui, ó. Remover duplicatas. Seria aquele recurso que a Excel tem, né? Você vai lá, pega uma lista, você passa quais são os parâmetros, ó, todo mundo tiver o mesmo código, a mesma descrição, quero que você exclua do meu plano de contas. Então, basicamente assim, ó, abriria lá o SD, pegaria todas as contas que tem em cada plano de contas dos 200 clientes, colocaria isso numa planilha Excel, e aí eu identificaria essas contas repetidas, né, usando esse recurso do remover duplicadas, e aí ficar só as contas que têm código e descrição diferentes. Isso aí. Legal, perfeito. Isso é uma forma de fazer, tá? Você pode automatizar dessa maneira aqui também, sem problema nenhum. Na verdade, neste caso aí seria dois critérios, né? Porque aí não é só um critério só, porque se o código for igual ao outro código e a conta ser diferente, ele vai considerar, ele não vai excluir, entendeu? Ele teria que ter dois critérios. Isso aqui vai garantir isso para a gente. Ele vai observar sempre isso. Mesmo código e mesma descrição. Tem que ser os dois. É como se isso aqui fosse uma coisa só, como se eles juntassem, e aí ele vai verificar se está repetido. Está repetido, casca fora. Não está repetido, ele mantém. Então você conseguiria manter a integridade, né, das informações assim. Depois a gente só faria uma ordenação, né? Então, ordenar as contas. Eu acredito que a gente vai ter lá, se a gente for seguir, né, o nível 1, 2, 3, né, a quantidade de dígitos, você vai ter isso se repetindo. Então, você vai ter lá contas do ativo, do passivo, de resultado para o primeiro cliente. Depois, contas de ativo, passivo, resultado para o segundo cliente. E assim vai até o do Centésimo. Então, depois a gente precisaria ordenar essas contas para que elas ficassem ali dentro, mais ou menos, do padrão que é o plano de contas que a gente conhece, tá? Isso. Então, assim, essa aqui seria a receita de bolo, ordenar as contas, e aí seria tratar as divergências. As divergências seriam essas. Aquela situação lá de códigos muito esdrúxulos, né? O cara tem 5 aqui, que é o plano de contas, o outro tem 20, sei lá, que é a conta caixa, o outro tem 20, que é a conta caixa lá. Então, você teria que tratar isso. É uma duplicidade que você tem, de certa forma, porque a gente está falando da mesma conta, só que cada um usa um código diferente. Você precisaria tratar isso, né, para unificar, e aí você faria isso de forma manual mesmo. Isso aqui nem entraria na parte de automação, porque você vai precisar ir no olho mesmo fazer essa configuração.
Me dá um exemplo hipotético. Você tem lá um cliente 1. Esse cliente 1, ele tem 5, que é a conta caixa. O cliente 2, ele tem 15, que é a conta caixa. Como que você resolveria isso aqui? Para ver se a gente consegue automatizar também. Sim, neste caso eu teria que, neste caso específico, eu teria que pegar essa conta, porque até então o plano de contas ele vem de ordem decrescente, né? Na Certo. ordem decrescente. Aí tu teria que reconhecer, porque o que acontece? Tem O que é que algum. aconteceu que aqui é 15, né? O que é que vem antes disso? Sim, não, aí teria que reconhecer uma conta que seja no paralelo, né? Entendi. Que aí seria, no caso, um plano de contas referencial, conta referencial. Isso. Beleza. Aí aqui a gente conseguiria, conta referencial, por exemplo, dar um número de conta aí só para fazer um pouco mais fidedigno aqui. Uma conta Vocês, referencial? é só eu sei que tem uma quantidade de dígitos, né, e tal, só para a gente ter uma noção. Sim, na verdade é 101010101. Geralmente é uma máscara Esse padrão, né? Perfeito. é uma máscara de cinco, uma máscara de 5 níveis. Cinco Sim. níveis. Por Entendi. exemplo, geralmente a contabilidade ela ela mudou os processos agora há pouco tempo, não faz tanto tempo, mas já faz alguns anos, que antigamente tu colocava vários níveis, entendeu? Colocava 10 níveis. Só que aí, quando veio o plano referencial, ele limitou para 5 Enxugou as níveis. coisas. Entendi. 5 níveis, ele enxugou, né? Então, tem algumas empresas que aderem 6 níveis para contas do ativo e passivo. Tá? Sim. Mas, assim, é muito raro, é só empresas que usam parte de custo, então seria Centros de custo. um pouco mais complexo, tá? Entendi. Mas, Então, ó, neste caso, eu vou considerar só 5 níveis para as contas patrimoniais e colocar mais dois níveis para a conta de resultado e para contas de compensação, né? Que são contas que não vêm na atividade, né? beleza. Pelo que eu estou percebendo aqui, ó, a gente vai conseguir rastrear essas contas iguais, com códigos diferentes, se tiver certo, né, o código da conta referencial. Tá certo? Seria isso mesmo? Sim, mas aí que vem um detalhe, tá? Que Tá. geralmente ah, pode ter algum erro de conta referencial cadastrada errada. Então, aí Aí, a beleza. Aí sequência vai entrar a sua análise, né? Então, aí, aí entra, por exemplo, aquele plano que a gente vai baixar lá da Receita Federal, né? Então, eu vou isso, ter aqui para o cruzar a código. informação, entendeu? Para cruzar a informação. Isso. Vou ter aqui, ó, caixa. O que vai acontecer? Por exemplo, vai estar caixa, aqui vai estar banco. Vou estar banco, mas a conta referencial é de caixa. Então, o cara classificou errado, né? Tá, ficou Esse código errado. aqui ele colocou errado. Aí você vai apagar isso E, aqui e vai colocar, sei lá, 010102. E aí você vai fazer a correlação correta da banco. Esse e, trabalho aqui é o trabalho que a gente falou de tratar as divergências, entendeu? Mas basicamente o que você vai fazer aqui é pegar os SPEDs, né? Juntar isso aqui, fazer uma mistura. Você vai ter um relatório onde você vai ter o código, a descrição e vai ter também a conta referencial associada. Aí você vai ter um relatório único, vai tratar as divergências e pronto, você vai chegar no seu objetivo de unificar o plano de contas de 200 clientes. e, Tá? Aí, o que eu que não é, sei que como é, é que você vai fazer é tipo assim, digamos aqui, conta caixa, sim.
E aqui também a conta caixa, está certinho, está tudo beleza. Só que aqui é 0,3. Aí, nesse caso, eu não sei como é que você faria para unificar com os seus clientes aí. Aí eu poderia usar o critério o critério das contas referenciadas, entendeu? Aí eu poderia adotar o critério das contas referenciadas, as contas de referência. Então, a gente poderia, por exemplo, pegar o... Mas aí eu não sei, cara, porque a conta referenciada é a mesma. Legal, beleza. Mas o código é diferente. Se a ideia é a gente unificar o plano de contas, a gente não pode ter dois códigos diferentes, tem que ter um código só. No caso, você vai criar esse plano unificado para os clientes dali para frente, né? Então, você vai Sim, mudar as sim. contas todas, vai ficar tudo dentro do mesmo padrão, é isso? Não, as contas elas vão ficar. Vai ser um plano. Na verdade, a minha ideia é criar um plano padrão, plano único. Tá? Sim. Plano único. O que Então, a gente pode fazer também, por exemplo, é usar o próprio plano de contas referencial para fazer isso. Porque se a gente tem essa relação já lá no SD, a gente pode, ao invés de fazer essa unificação aqui com esses códigos, a gente fazer usando esse próprio código daqui. De qualquer forma, a gente usa o plano de contas referencial, só que aí a gente sai varrendo esses SPEDs, pegando os saldos das contas e associando com isso aqui, que a gente vai somando tudo. Uma outra forma de fazer. Usar já esse aqui, que já está pronto, e só ir identificando e trazendo para cá. Aí a gente pode fazer a leitura, né, a varredura aqui para verificar se está coerente, né, que é caixa mesmo, não é banco, outra caixa, daria para a gente fazer essa leitura. Mas se a gente usar o próprio plano referencial, já que é obrigado, né, de colocar lá a referência, eu acho que seria mais interessante, porque a gente não teria esse problema aqui, ó, das contas com códigos diferentes. sim. Mas eu O acho que que. você acha? Pois é, mas é que. É. Mas aí, como o plano referencial, ele é por exemplo, o banco, vai ter vários bancos, né? Sim. Só que não no plano interno vai ter vários bancos, né? Vai ter vários bancos. Aí, no caso, teria aqui 001. Aí, lá na conta referencial, vai ser só um banco, vai ser só aquele banco. Então, eu acho que isso aí poderia interferir, entendeu? Entendi. É porque a gente Eu tem acho esse que a gente problema, vai né? ter Você que teria seguir. que mudar o código, escolher um dos dois códigos, no caso, Eu né? acho, eu acho que a gente tem que seguir a linha do código. Por quê? Porque esse código, ele geralmente, o código ele fica no cantinho, por exemplo, nas contas, sintéticas, tá? Eu acho que a gente não vai ter problema, por quê? A gente não vai ter problema porque ele é um plano padrão das contas sintéticas. As contas sintéticas, elas não vão lançamento, ela vai só sobre somas, né? Só sobre somas. E aí não vai ter esse problema. Nas contas sintéticas eu tenho quase a certeza que não vai ter problema. Tá? Só se tiver alguma classificação errada ali que alguém fez em algum momento, tá? Mas ali não, ali é padrão, vai ser padrão para todas. Então o sistema ele vai reconhecer. O que pode dar problema é nas contas analíticas, que é com o padrão 5, que tem o nível 5. Então, geralmente, o código, ele geralmente, ele é os últimos 4 dígitos daquele código. Tem aquele código, entendeu? Que ele começa com 1 ali e vai até o 4, dependendo da empresa, né, até o 4. Sim. E aí ele vai percorrendo ali, geralmente é 10, 11 ali, númerozinho, e geralmente os 4 últimos são código. São código. Então, por exemplo, tenho a classificação, tá? E, por exemplo, o caixa, o caixa ele tem a classificação ali 01, 1, 01, 01, 01, 000, 5. O 5 é no finalzinho, que é o código. Entendeu? É ali que eu vou ter que me basear, é naquele finalzinho ali. Então, por exemplo, o caixa, que ele é o primeiro, geralmente é o primeiro da lista, ele começa com números baixos, 5, 10, né, 20.
E os códigos que vão ter complexidade seriam os códigos de fornecedor, cliente, adiantamento de fornecedor, alguma conta ali ah, de custo ali, que tem que criar ali alguma conta de custo. Então, geralmente, o código ele é sempre os 4 últimos dígitos daquela sequência ali de 10, 11 ali, sequências ali. Entendi. Mas você pegou o processo que você vai precisar fazer para chegar nisso? Sim, porque assim, ó, o que pode a gente pode declarar na ECD ou código reduzido. O que é o código reduzido? É só o código. Por exemplo, o ativo é 1, o ativo circulante é o 2, o caixa é o 5, entendeu? É o código reduzido, tá? Só que a gente tem a política de manter a máscara, que é a classificação, que é, por exemplo, é 1, 1, aí depois tem o 1, 0, 1, entendeu? Aí depois tem 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, e aí vem o código das analíticas, que aí seria o problema, neste caso, a complexidade seria localizar esse código das contas analíticas, e as contas que tu consegue, que tu tem que criar elas, né? Porque geralmente tem empresas que têm muitos fornecedores e elas lançam individualmente, elas não criam um fornecedor X, elas criam cada fornecedor ali porque elas têm auditoria interna ou elas têm alguma rotina interna ali que elas querem controlar aquela operação, então elas criam essa rotina. E até pela legislação é correto tu lançar individualmente por CNPJ. Entendi. Mas Individualmente deixa eu por te dar CNPJ. uma dica, que acho que vai te ajudar no seu processo, na hora que você estiver construindo o projeto. Normalmente, quando a gente está nessa fase de fazer o planejamento, né, mapear os passos, a gente tenta prever as dificuldades que a gente vai ter no processo. Sim, E isso é bom, isso é legal, porque você faz com que o seu cérebro já está consciente daquilo, e ele vai procurar uma solução para aquele problema. Só que muitas vezes a gente usa esse conhecimento de uma maneira que vai contra a gente. Por sim, exemplo, claro. cara, eu não sei como é que eu vou resolver esse problema agora. Então eu acabo nem começando. Por quê? Porque eu não entendi ainda como é que eu vou resolver esse problema aqui, X. Então, como é que eu faço aqui, né? Como é que eu procuro fazer? Eu desenvolvo um projeto, aí eu tenho consciência de que isso aqui é um problema, eu não sei como é que eu vou resolver isso. Tá, eu já sei que eu não sei como resolver isso agora, nesse momento. Mas tem 300 coisas que vêm antes disso que eu já sei como fazer. Então, o que é que eu faço? Eu vou fazendo o que eu já conheço, que já está no meu controle, eu vou desenvolvendo isso. E aí, quando vai chegando perto daquele problema que eu tenho consciência que ele existe, mas ainda não sei como resolver, isso já vai clareando para mim. É meio como se você colocasse ali no forno, sabe? Na panela, e o problema está cozinhando ali. Você não se preocupa muito com ele agora. Você tá consciente dele, beleza, mas deixa ele quieto lá e vai desenvolvendo o que está no seu controle. Quando você chegar lá, você já vai ter algumas ideias de como fazer para resolver aquilo. Você vai sacar que vai ser muito mais eficiente, vai ser muito mais fácil. Então, legal ter consciência do problema. Assim, ó, beleza, problema, estou reconhecendo você, sei que você está aí, mas fica aqui por enquanto esperando, enquanto eu vou cuidando das outras coisas aqui, daqui a pouco eu cuido de você. Senão você tende a travar, né? A gente tende a desanimar, porque, cara, eu não sei como é que eu vou fazer aquela parte lá e tal. Você sabe muita Então, coisa que vem antes. é que na verdade a contabilidade ela é meio complexa mesmo, porque ela não é uma coisa, ela não é mesmo, por exemplo, o fiscal ele é um pouquinho mais fácil porque ele tem uma linha de raciocínio. A contabilidade ela não tem essa linha de raciocínio, tu tem que prever as possibilidades e catalogar os passos que tu tem que fazer. É isso que é o complicado. E para te poder pegar e colocar isso aí, colocar no papel toda essa lógica, para te poder programar, é complicado, entendeu? Porque tu tem que pensar em vários fatores ali, e geralmente aquele fator ali tu não vai conseguir desenvolver, tu não vai conseguir
começar um projeto, entendeu? Tu vai começar o projeto e já vai terminar o projeto, porque tu não vai ter aquela linha, entendeu? De raciocínio ali, padrão. Mas tranquilo, se você pegar o problema de cada vez, vai abordando um de cada vez, você tende a ir mais longe. Só te perguntar mais uma coisa, para tirar mais uma dúvida. Qual o impacto que essa solução, você acha que essa solução vai ter aí no seu trabalho? O impacto é de questão de tempo, de questão de melhorar o setor, porque o setor ele está precisando de inovações tecnológicas. E eu estou tentando o máximo de inovar procedimentos que têm pessoas no mercado, por exemplo, tem pessoas no mercado que têm ideias, mas aquelas ideias elas são meio que assim ideias que não sejam palpáveis, que não sejam efetivas, tá? Neste caso, nesse projeto que eu estou desenvolvendo, é uma ideia que é objetiva. O que ela vai fazer? Ela vai reduzir meu tempo, ela vai reduzir o tempo das pessoas que na teoria iam trabalhar nisso aí, porque aí teria que ter mais pessoas, porque são muitas empresas, então o arquivo está lá, o arquivo tá direitinho lá, tá direitinho, é só tá na pasta lá, tá todos os arquivos bonitinho ali. Só que para te poder pegar aquele arquivo ali, que é um arquivo oficial, que na verdade o sistema, como é um sistema diferente, eu não tenho como tirar de um sistema para carregar no outro sistema, é um sistema paralelo. Então, o que eu quero? Eu quero pegar uma informação que seja oficial, seja uma informação que foi levado para o governo, né, que seja verídico, tá? Essa informação, se eu fosse tirar manualmente, eu ia trabalhar em torno de 2, 3 meses, ou até 3, 4 meses nesse projeto aí. E eu, sinceramente, eu acho que eu não ia conseguir um objetivo, uma precisão de informação. Porque o que a gente, o que o contábil precisa agora? Ele sabe fazer manualmente, ele sempre fez manualmente. Qual é a minha ideia? A minha ideia é pegar essa habilidade que o VBA proporciona e de um sonho para uma realidade, para um fato. Então, isso aí, o que vai acontecer? Eu vou diminuir o meu tempo de que eu vou ter que estar me preocupando com isso aí e resolvendo outras coisas que sejam mais relevantes, tá? E diminuir a carga dos profissionais que vão ter que trabalhar nesse projeto, entendeu? Porque aí o que acontece? O projeto ele vai ser mentalizado para um relatório, e nesse relatório, aí sim, o profissional ele vai usar a habilidade de gestão daquela informação, entendeu? É isso aí que eu estou tentando buscar nesse projeto. Perfeito, cara. Bem legal. Você está satisfeito? Quer tirar mais alguma dúvida comigo? Na verdade, a única coisa que eu acho assim que eu tenho um pouco de dificuldade de como pensar em puxar informação é puxar esse layout da Receita Federal. Ele vem ali, né, o arquivo, vem o arquivo do Excel, tá? Só que dentro do Excel, ele tem várias planilhazinhas ali. Cada planilha ali tem, por exemplo, tem de lucro real, tem de presumido, tem de empresas sem fins lucrativos, tem empresas, tem outras. Então, isso aí que eu tô tentando memorizar, como é que eu vou puxar essa informação daquele arquivo específico, entendeu? Puxar aquela planilha específica para aquela atividade ali. Sim. Por quê? Porque aí que vem a dúvida, entendeu? Porque como são várias empresas, então elas são
simples, elas são lucro presumido e lucro real. Tá? Qual é o meu critério neste caso aí? O meu critério neste caso é puxar a informação só do lucro real. Por quê? Por causa que a maioria das contas que é do lucro presumido tem no lucro real. Então, é algumas continhas ali que são do lucro real que não tem no presumido, mas tem no lucro real, entendeu? Então, eu queria puxar só do lucro real. Então, tirar só as informações do lucro real, né? Se eu te der só a ECD, você consegue saber se a empresa é lucro real ou presumido? Sim. Show. Como é que você... E com um plano de contas lá da Receita Federal, essa planilha aí de Excel, você consegue identificar o plano de uma empresa de lucro real ou presumido? Sim, por causa que aí tem um registro, né? Tem um registro ali que ele informa, né? Porque tem algumas empresas que, na verdade, tem empresas que elas optam em entregar ECD, porque tem empresas que não são obrigadas a entregar ECD e elas entregam, entendeu? Sim. Então, o que acontece? Ela é optativa, ela pode referenciar ali o plano ou não. Então, aí depende de cada empresa. Mas, por padrão ali, técnico ali, a gente referencia tudo, entendeu? Entendi. Mas assim, Só que aí, se você sabe identificar se a empresa é real ou presumida na ECD, e você sabe identificar qual plano de contas referencial na planilha da Receita Federal, é resolvido. Você precisaria de um link, né? Então, ó, Receita Federal, ele vai dizer, ó, isso aqui é um plano de contas de lucro presumido, isso aqui é um plano de contas de lucro real, e lá na ECD vai estar essa empresa de lucro real, essa empresa de lucro presumido. Então, aí é uma função, né? Se na ECD for de lucro real, então, e na aba de lucro real da planilha do sim, plano de contas. aí eu teria que pegar o registro específico, o registro que informa ali, né? E aí eu fazer esse cruzamento. Isso é uma Poderia aba, né? uma aba. É Então uma aí eu aba teria que diferente? trabalhar. É Sim, uma aí aba eu para teria cada? eu teria que trabalhar com 3 registros. Então, nesse projeto, eu vou trabalhar com 3 registros. Seria o Isso. registro para regime tributário, o registro do plano de contas interno, né, que vem, e o registro do plano referencial. Perfeito. Seria 3 registros. Né? Isso aí é um daqueles problemas, tipo, já tenho consciência, mas, ó, você tem que criar toda uma base até chegar lá, né, Sim, fazer esse sim. cruzamento. Por, Então, por, assim, isso que, por isso que até então eu não tenho essa noção ainda. Eu tenho como vem a informação, mas eu não sei a noção de como eu vou montar ali para ela, entendeu? Indo puxando, entendeu? Indo tranquilo. puxando. Porque no À momento medida que que eu vou montar você ali, for avançando, pode falar. sim, no momento que eu vou montando ali o código, eu vou ter que seguir uma linha, né? Eu vou ter que seguir uma linha padrão. Eu não posso. Eu estou pensando tô pensando numa ideia e jogando e fazendo outra ali. Então eu tenho que ter uma linha bem objetiva ali no código. Perfeito. Mas à medida que você for desenvolvendo, né, vão surgindo novas necessidades, mas também novos insights, que é uma parada que muitas vezes a gente não conta, né? Então, pô, eu Sim, não sei como é que eu vou resolver hoje, aí eu travo. Mas quando eu decido fazer o que está no meu controle, às vezes eu uso um recurso ali na etapa que eu tenho controle, que eu sei como fazer, isso me dá uma sacada de como que eu vou resolver aquele problema que está lá na frente. Isso aconteceu diversas vezes comigo. Então, por isso que eu sim, estou falando, não se preocupe muito com isso agora. Execute o que está no seu controle, o que está no seu poder. E quando chegar lá, se você ainda não tiver clareza sobre como vai fazer, aí, cara, tem mentoria aqui, você pode vir conversar comigo, tem lá o grupo de alunos, né? Tem recurso que não vai faltar. Sem resolver esse problema, você não vai ficar, não. Pode ficar tranquilo. sim, sim, sim. Fechado, irmão? Fechado. Então, pronto. Gratidão. Vou Então finalizando tá, por aqui. Qualquer dúvida, é só gritar lá no grupo. tá bom. Valeu. Valeu então. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.